Amado e soberano Deus, nessa tarde nós te louvamos, ó Pai. Queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Colocamos diante de ti todos aqueles que estão sintonizados nesta programação. Que o teu Espírito Santo fale conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos que estão conectados, sintonizados no programa Estação Gospel. Estamos mais uma terça-feira aqui com os amados irmãos, 19 de maio de 2020. Desejo que você e sua família estejam bem, debaixo da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde, queremos abraçar a todos os irmãos que estão sintonizados e também abraçar os irmãos ali da Assembleia de Deus em Pedra Branca. Um abraço a todos os amados irmãos, como também quero estender esse abraço a todos os amados irmãos dirigentes de congregação do nosso campo de Pacajus, da pessoa do nosso pastor Eliakim Rodrigues. Um abraço fraternal a todos os irmãos que há alguns dias nós não nos vemos. Geralmente nos encontramos nas igrejas, nos cultos, na sede e nas congregações, mas estamos impedidos deste encontro por conta da situação que estamos vivendo estes dias. Mas espiritualmente estamos unidos e reunidos no amor de Cristo Jesus. Nesta tarde eu quero ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta palavra para os nossos corações nesta tarde. Nós não podemos esconder, e é patente e visível de todos, que nós estamos passando por um momento muito difícil. Esta dificuldade, ela não se limita apenas, ou não se restringe apenas a algumas áreas da vida humana, mas em todas as áreas, em todos os aspectos, nós estamos passando por uma grande crise existencial. Estamos em uma grande rota de colisão. A Igreja do Senhor Jesus não está imune a esta situação. Como igreja, nós também estamos sofrendo com a situação que está instaurada no mundo. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias maus. A leitura que nós acabamos de fazer nesta tarde, ela é uma leitura que nos traz esperança. Mesmo que, apesar de que alguns, ao ler o livro de Apocalipse, tenha em mente que o Apocalipse fala de destruição, fala de final do mundo, fala de fim dos séculos. Alguns têm esta visão,
Na verdade, o livro do Apocalipse é o livro da revelação das coisas que acontecerão conosco no futuro. Aquilo que está preparado para o mundo e para a igreja do Senhor Jesus. Para o mundo, sim, acontecerá destruição, ruína e perdição. Mas para a igreja do Senhor, comprada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, para este ou para esta, a igreja, o que nos aguarda são dias melhores. O que nos aguarda é uma esperança de um novo céu e uma nova terra. E ontem, ao fazer a leitura devocional em casa, com a minha filhinha Adriele, a quem eu mando um abraço, nós estávamos exatamente nesta leitura do capítulo 2 de Apocalipse. E ao ler estes versículos que acabei de ler com os amados irmãos, eu passei a meditar no quanto é importante nós sermos igreja do Senhor. Nós termos a convicção, a certeza de que a igreja do Senhor, por mais que passe por situações difíceis aqui na terra, ela está na expectativa de uma vida bem melhor no porvir. E esta carta que é escrita à igreja em Éfeso é uma das 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor. Esta carta ela é escrita por João na ilha de Patmos, está inserida no Apocalipse, e ela é endereçada àquela igreja em Éfeso. Eu não quero me deter aqui na questão geográfica de Éfeso, cultural, não quero, até por conta do tempo. Mas eu quero entrar aqui no texto que nós lemos nesta tarde. Ora, nós falamos aqui no versículo 1 que esta carta foi escrita ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que significa as 7 estrelas? Essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Esses anjos são os pastores da igreja. Quando nós nos referimos ao anjo da igreja, é aquele que está pastoreando aquela igreja. Então, aqui nesse texto, a palavra anjo tem o significado de pastor, aquele que cuida, que apacenta. Mas o que significa os 7 castiçais? São as 7 igrejas. As 7 igrejas que estavam inseridas na Ásia Menor. Cristo se apresenta à igreja não mais como o cordeiro mudo, aquele que foi levado ao matadouro, aquele que foi transpassado o seu lado, furado as suas mãos, aquele que foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Cristo agora se apresenta à igreja não mais como este cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, aquele de quem o homem escondia os seus rostos, de quem não via nele nenhum parecer, nenhuma formosura. Cristo não mais se apresenta à igreja dele desta forma. Agora Cristo se apresenta como o noivo que zela e cuida de sua noiva. E é um cuidado amoroso, um cuidado que vem com um grande zelo da parte do noivo, que é Cristo, para com a sua igreja, que é a noiva. Nós observamos isso no capítulo 1, do versículo 13, que João teve a visão e diz que no meio dos 7 castiçais ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Esta é a imagem do noivo da igreja. Não mais uma imagem de tristeza, de semblante caído, de sofrimento pela igreja que seria conquistada, mas agora de um noivo que venceu e tem a noiva que está sendo adornada, ataviada, preparada para o grande encontro com o noivo que é o Senhor
Jesus Cristo. Então, é com este cenário, é dentro dessa perspectiva que agora o Senhor Jesus se dirige à sua igreja. O interessante é que ainda no versículo de número 1, nós vamos observar que a igreja, como a noiva de Cristo, ela é cuidada por homens, sim, porque observe que o Senhor Jesus se dirige ao anjo da igreja. A igreja, como noiva de Cristo, é cuidada por homens, porém, é Ele, Cristo, que está no controle. Como é que nós sabemos disso? Porque o versículo 1 diz que aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ora, falei agora há pouco que as 7 estrelas significam os 7 anjos, ou os anjos das 7 igrejas. O texto está dizendo aqui o seguinte: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Mesmo que a noiva de Cristo, que é a igreja, esteja sendo cuidada por homens, é o Senhor Jesus que está no controle de sua igreja. A nossa vida, nós que somos a igreja de Cristo, podemos e devemos até ser aconselhados pelos pastores, pelos homens que o Senhor estabeleceu sobre a sua igreja. Mas é o Senhor que está no controle da vida daqueles que cuidam da sua obra. Isso nós aprendemos com esse texto. Mas também nós vamos observar que a igreja, como noiva de Cristo, recebe constantemente a sua presença. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não seríamos igreja se não sentíssemos a presença do noivo. Por isso que o texto no versículo 1 ainda diz: aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ora, os castiçais simbolizam a igreja, ou as igrejas. E o Senhor Jesus, ele tem a liberdade de andar no meio da sua igreja. O Senhor Jesus, ele tem a liberdade de estar presente no meio da sua igreja. O próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no vosso meio. Ah, irmão Adriano, mas o irmão acabou de falar que ele anda no meio da sua igreja e as igrejas estão fechadas. Então, não tem a presença do Senhor Jesus. A igreja somos eu e você, templo e morada do Espírito Santo. Além da instituição religiosa, da organização congregacional, existe a igreja morada do Espírito Santo, que é eu e você. Quando nós nos reunimos, mesmo que seja na nossa casa, com 2 pessoas, nós estamos reunidos no nome do Senhor, Ele está presente no nosso meio. Por mais que a família seja apenas 2 pessoas, marido e mulher, mas se ali você fizer uma reunião de oração, de leitura da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo estará presente naquele lugar. Então nós aprendemos isto nessa tarde com esta leitura, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente no meio da sua igreja constantemente. Então, sinta a presença do Senhor Jesus. Não importa se a igreja esteja fechada, ou mesmo que a igreja física esteja fechada, mesmo que nós não estejamos congregando, nos reunindo com os irmãos, o que é muito bom, mas mesmo sendo ou estando privado desta maravilha, deste momento tão agradável, nós podemos estar na nossa casa e podemos sentir a presença de Deus. Faça da sua casa um lugar de adoração. Reúna os seus, cante louvores ao Senhor. E o noivo da igreja, que é Cristo, ele se manifestará na sua vida. Mas nós aprendemos mais com a leitura que nós fizemos nesta tarde. Ora, Jesus, como noivo da igreja, ele conhece a sua noiva, que é a igreja. Ele conhece. E o interessante é que a partir do versículo 2 ele diz: eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus está falando para mim e para você. Eu sei as tuas obras. Eu conheço aquilo que você fez em favor do reino de Deus.
O Senhor Jesus, ele conhece a sua noiva, que é a igreja, como noivo atencioso, amoroso e zeloso. Ele nos conhece. E ele, ao deparar com aquela igreja de Éfeso, ele observa que naquela igreja havia algumas características que ele conhecia. A primeira dela é que aquela igreja era uma igreja fiel na doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ser fiéis à palavra de Deus. A igreja de Éfeso tinha um grande zelo, um grande cuidado, um grande amor, um grande respeito pela doutrina, pela palavra, pela doutrina dos apóstolos. Quando observamos o versículo 2, nós vamos contemplar esta verdade. O Senhor Jesus diz para a sua igreja: eu conheço, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem-se apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Quando observamos o versículo 3, ele vai continuar dizendo: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. E no versículo 6, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O Senhor Jesus conhece muito bem a sua igreja. Ele conhece muito bem você e eu, que somos a igreja dele. Assim como a igreja em Éfeso, nós também devemos ser fiel ao Senhor na doutrina. Nós devemos ser zelosos de boas obras. Nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Mesmo que não estejamos congregados ou congregando por conta da situação atual, mesmo que não estejamos sendo orientados pelo pastor da igreja local, nós temos um pastor superior, que é o sumo pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas, que é o bom pastor. E ele tem todos os dias orientação para a nossa vida. A sua palavra está à nossa disposição. Não é porque estamos agora passando por esses dias, sem estar vendo os irmãos, congregando com os irmãos, que nós vamos abandonar os princípios sadios da palavra de Deus. Devemos continuar perseverantes, zelosos, amorosos e, acima de tudo, temerosos, obedientes à palavra de Deus. O Senhor Jesus ainda te contempla e te vê no teu quarto, quando você dobra o teu joelho e quando você derrama aquela lágrima em oração ao Senhor. Ele tem contemplado as tuas obras. Ele tem visto tudo o que você tem feito e não foi em vão. Todo o teu trabalho, toda a tua dedicação, todo o teu zelo pela obra do Senhor, todo o teu afinco e o teu empenho estão registrados no céu. Estão guardados lá nos céus e nós receberemos o galardão quando chegarmos lá. O Senhor disse isso: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho. Sabe, o trabalho que temos feito para o Senhor, o trabalho que tem até mesmo muitas das vezes não é reconhecido pelos homens. E bom que não seja mesmo, porque o trabalho que os homens reconhecem, daqui a pouco eles não reconhecem mais. Mas aquilo que fazemos para o Senhor, que os outros não veem, o Senhor está contemplando, o Senhor está vendo, e Ele está registrando nos céus, e a sua bênção, o seu galardão, será recebido lá nos céus. O Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a tua paciência. Sabe, irmãos, nos dias que estamos vivendo, não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil. Precisamos estar pacientemente aguardando pelo Senhor. E não é fácil aguardar, não é fácil esperar. É difícil esperar porque estamos esperando numa situação que não é muito confortável. Parece até que os dias demoram a passar, as horas não passam, os dias são longos,
a expectativa de que as coisas se resolvam, mas o Senhor está vendo a tua paciência. O Senhor está contemplando a tua paciência, assim como o salmista, ele declarou ao Senhor: esperei com paciência no Senhor. Assim também, continua pacientemente aguardando pelo Senhor, continua pacientemente orando ao Senhor, continua pacientemente cantando louvores ao Senhor, mesmo que esse louvor saia com a voz embargada, com a alma cansada, sobrecarregada com as aflições desta vida, mas não pare de louvar, não pare de adorar, continue zelando por aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. A igreja de Éfeso nos ensina que nós não podemos sofrer os maus. Isso fala de não suportarmos ou de não sermos compactuantes ou não sermos condizentes ou não comungarmos com aqueles que fazem o mal. A verdadeira igreja que somos eu e você, morada do Espírito Santo, não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos renovar pela nossa mente, pela palavra de Deus. Não, o apóstolo Paulo chega a dizer: não vos conformeis com este mundo, mas renovais o vosso entendimento. Nós precisamos não compactuar com as obras maus, com as obras de injustiça. Nós não compactuamos com o pecado. Nós não fazemos acordo com a nossa fé. Não trocamos a nossa salvação. Não abrimos mãos da nossa comunhão com Deus. Por mais que tudo esteja convergindo contra nós, por mais que tudo esteja contrário àquilo que queríamos que estivesse acontecendo, não vamos negar a nossa fé. Não vamos abrir mão da nossa convicção, da fé que abraçamos no Senhor Jesus. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. A igreja de Éfeso nos ensina bastante. Essa igreja era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Acabamos de ler no versículo 2, que o Senhor conhece o seu trabalho, a sua obra, a sua paciência. A igreja de Éfeso era uma igreja envolvida com a obra. Sabe, eu e você precisamos ter esta mesma posição. Precisamos ser envolvidos com a obra de Deus. Precisamos estar sempre priorizando o reino de Deus. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de isolamentos sociais, nós temos como divulgar, anunciar, pregar a palavra de Deus. Hoje todos nós temos acesso às redes sociais. Hoje todos nós temos acesso à telefonia, podemos ligar para uma pessoa, fazer uma oração, dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Hoje nós podemos ainda continuar fazendo a obra do Senhor, assim como fazia a igreja de Éfeso. Era uma igreja que estava atuando todo momento pelo reino de Deus. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava, mesmo nas tribulações. Era uma igreja que era perseverante, mesmo em meio às tribulações. O versículo 3 vai dizer isso: sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Nós precisamos sofrer com paciência pela obra de Deus, pelo reino de Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Precisamos sofrer por amor ao Evangelho. O Evangelho de Cristo é um convite ao sofrimento neste mundo, porque agora, como servos de Deus, nós somos peregrinos e passageiros. O mundo já não tem mais nenhuma alegria em nós. O mundo já não tem mais nenhum prazer em nós. Por isso, agora, se nós somos amigos de Deus, nos constituímos inimigos do mundo. Agora nós não somos mais amigos do mundo. Nós somos inimigos do mundo. Por isso nós devemos encarar as tribulações como a certeza de que estamos perseverando. Se estamos passando por tribulação, é porque nós estamos com Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, irmão, a aflição que estamos passando neste mundo é muito grande.
mas não se dá para comparar com a glória que há de se manifestar em nós quando do arrebatamento da igreja. A aflição que estamos passando neste mundo é muito grande, mas não se dá para comparar com a glória que se manifestará quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nós não compreendemos e não desceu ainda ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. Coisas maravilhosas e insondáveis está preparado para aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Então não desista, não retroceda, não desanime, não baixe a sua cabeça, não se renda, não recue, não entregue as armas. Você não está sozinho, você não está lutando só. O Senhor Jesus, o noivo da igreja, está cuidando da sua noiva, que somos eu e você. Mas para terminar nesta tarde, o noivo, ele nos dá uma advertência, ou ele nos faz uma advertência. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha todas essas qualidades. Mas o Senhor Jesus Cristo, como um noivo zeloso que ama a sua noiva, ele advertiu aquela igreja. E ele também nos adverte nesta tarde. Assim como ele advertiu a igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso, ele nos adverte. Ele nos diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado, porque diante da situação em que nos encontramos, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, há muitos, infelizmente, que estão deixando o primeiro amor, estão abandonando o primeiro amor, estão esfriando na sua caminhada com Cristo, estão perdendo o fervor espiritual, estão deixando as chamas do fogo do Espírito se apagar na sua vida. Nesta noite, não deixe apagar o pavio, nesta tarde, não deixe apagar o pavio que fumega. Por mais que a chama do amor no seu coração esteja só fumegando, deixa o Espírito Santo reacender em ti como brasas vivas a alegria da salvação. A igreja em Éfeso estava perdendo o primeiro amor por conta das desilusões, das decepções, das frustrações que estava passando, das lutas, das tribulações. Isso causa a frieza espiritual, a perca do amor. É evidente que os dias em que estamos vivendo também é semelhante. Quem é que não sofre, que nós também não soframos? Quem não se atribula, que também não nos atribulemos? Quem não esfria, que também não esfriemos? É evidente que a circunstância que estamos vivendo, ela mexe com as nossas emoções, com as nossas convicções. Mas é necessário nós relembrarmos as promessas de Cristo em nossa vida. O Senhor Jesus, ele faz uma lembrança para nós nesta tarde. Ele nos faz uma advertência dizendo: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O amor esfriou, o amor está se esvaindo. E não é esta a vontade do noivo para a sua noiva. O Senhor Jesus não quer vir para buscar uma noiva desamorosa, indiferente, uma noiva que perdeu a alegria de estar com o noivo, o amor pelo noivo. Não, o Senhor Jesus, como noivo amoroso, quer encontrar uma noiva não somente apaixonada, mas que esteja amando com toda a sinceridade a sua vinda. O Senhor está em busca daqueles que amam a sua vinda. Mesmo nesses dias maus, eu e você precisamos estar com o nosso amor aguçado, com o nosso coração ardendo de alegria pelo fervor do Espírito Santo. E para terminar, ele vai dizer o seguinte: o noivo vai oferecer a nós, que somos a noiva, a chance de um recomeço. Mesmo que eu e você nessa tarde estejamos com o nosso amor debilitado,
Mesmo que eu e você, por conta da circunstância, tenhamos perdido a alegria da salvação, o desejo amoroso pelo noivo, nesta tarde o Senhor Jesus nos oferece a chance de um recomeço. Ele vai falar isso no versículo 5. Lembra-te, pois. O Senhor Jesus, ele faz para nós nesta tarde a proposta de um recomeço. Ele diz, lembra-te, pois, primeiro, de onde caístes. O que foi que fez com que você chegasse a este ponto? O que tem causado tanta desilusão, frustração? O que tem feito com que você não tenha mais orado, buscado ao Senhor? O que tem feito com que você tenha perdido a alegria de louvar e exaltar o nome santo do Senhor? De dobrar os teus joelhos em gratidão ao Senhor? O Senhor está dizendo para mim e para você, lembra-te, pois, de onde caístes. E lembrando-te de onde caístes, arrepende-te. Arrepende-te. O Senhor Jesus, ele nos ensina, ele nos fala, ele nos orienta. Lembra-te, pois, de onde caístes. Segundo, arrepende-te. E terceiro, volta a praticar as primeiras obras. Volta a praticar as primeiras obras. Aquilo que você e eu fazíamos, que deixamos de fazer, que era tão maravilhoso, que era estar na presença do Senhor, que era servir ao Senhor com alegria. O Senhor oferece para nós nesta tarde um novo recomeço. Ele nos ensina, ele nos aconselha a lembrar aonde foi que nós caímos, a reconhecer o nosso erro e arrepender-nos contrito e voltar-se para Ele. E assim, fazendo isso, recomeçar a praticar novamente as primeiras obras, a fazer novamente aquilo que Ele nos ensinou, a amar, a perdoar, a obedecer o seu evangelho, a esperar pelos céus, a aguardar com alegria e expectativa a volta do noivo. E para terminar, ele vai dizer o seguinte, depois desse conselho, ele nos dá também uma palavra de exortação. Ele vai nos dizer no mesmo versículo, quando não brevemente a te virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele oferece para nós um recomeço, mas infelizmente há tantos que estão com o coração endurecido. A igreja do Senhor não foi chamada para estar com o coração endurecido, mas para estar com o coração quebrantado e contrito diante da sua presença. Sabe, eu e você podemos até questionar o porquê de tudo isso está acontecendo, mas jamais podemos nos revoltar contra o noivo. Podemos até indagar, questionar, perguntar a Deus o porquê de tudo isso, mas jamais deveremos ou poderemos endurecer o nosso coração contra o noivo. O Senhor está dizendo, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque se não fizeres assim, brevemente eu virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ele está dizendo, apagarei da tua vida a luz do meu espírito. Só temos brilho se estivermos debaixo da poderosa mão de Deus. Só temos brilho em nossa vida se estivermos andando na luz, que é Cristo. Se não estivermos andando em Cristo, estamos apagados, andaremos em trevas. Jesus está dizendo, arrepende-te, reconhece o teu erro, olha, observa onde caístes, volta a praticar as primeiras obras, porque se não fizeres assim, eu virei e apagarei a tua luz. Eu e você somos luz deste mundo. Eu e você somos luz do mundo porque seguimos a luz que é Cristo. O Senhor não quer apagar a tua luz. Ele quer fazer com que você resplandeça e que tenha em você o brilho dele, para que assim os homens vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Para terminar, nesta tarde, o versículo 7 vai falar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a promessa para você.
Esta é a promessa de Deus para você que não vai desistir, que não vai recuar, que não vai retroceder. Esta é a promessa de Deus para você que reconhece que caiu, mas está arrependido, está pedindo perdão ao Senhor e que nesta tarde está se reconciliando com Deus. Esta é a promessa de Deus para a tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a promessa de Deus para a tua vida. Por isso vale a pena continuar, vale a pena continuar firme, vale a pena renovar o amor de Deus no nosso coração. Receba esta palavra nesta tarde. Coloque a sua fé em ação. Levante a sua cabeça, olhe para o alto, para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele fortalecerá os teus passos no caminho da salvação. Deixa eu orar pela tua vida. Eterno Senhor, ó Deus, nesta tarde nós queremos renovar a nossa aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus queremos o nosso amor, Senhor, o amor do nosso coração, avivado pela chama do Teu Espírito Santo. Senhor, se por algum motivo nós temos esfriado na fé, se por algum motivo temos perdido o primeiro amor, queremos nesta tarde reconhecer Senhor, que somos fracos, que somos falhos e que estamos sujeitos à queda, Senhor. Queremos reconhecer, queremos te pedir perdão. Reconhecemos a nossa falha, o nosso erro, a nossa frieza espiritual. Queremos voltar a praticar, Senhor, a Tua palavra, a viver o Teu Evangelho, a andar de acordo com a Tua vontade. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor, nessa tarde. Fortalece-nos, renova-nos, fortifica-nos na graça que há em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados. Senhor, purifica nossas vestes. Lava-nos no sangue do Cordeiro, para que assim possamos entrar na cidade celestial, possamos comer da árvore da vida e entrar no paraíso do Teu Pai, ó Senhor Jesus. Assim, ó Pai, fica conosco nesta tarde, fortalece os Teus filhos, anima-nos, renova e alivia, Senhor, o peso da angústia que há em nossos corações. Há tantos que estão, Senhor, fracos, desanimados, mas nesta tarde, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que haja renovo espiritual, que haja renovo contigo através do sangue de Cristo. Esta é a nossa oração nesta tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, os Teus filhos. Cura tão somente a doença física, mas também a doença da alma. Deus, vai curando os Teus filhos espiritualmente. Vai curando, Senhor, das doenças psicossomáticas. Aqueles que estão, Senhor, angustiados, depressivos, ansiosos. Vai curando, Senhor, as doenças da alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus.